Quero saudar as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de iniciarmos o estudo de mais uma lição da revista desse trimestre. Lição, que está na revista, que tem como título Vencendo as Aflições da Vida. E o subtítulo é Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E hoje nós iniciaremos o estudo da lição de número 6, que tem como título A Despensa Vazia. Mas antes de iniciarmos a lição, como de costume, faremos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais uma porção da tua palavra. Peço a ti, Senhor, a tua bênção sobre a vida, Senhor, de cada irmã, de cada pessoa que estiver, Senhor, ouvindo, vendo, assistindo, Senhor, esta lição. Derrama a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Ajudando, auxiliando, Senhor, abençoando segundo a sua necessidade, Pai. Rogo a ti também, me dê tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor, a fim de que a tua palavra seja ministrada, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus, assim nós te rogamos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Lição de número 6, a despensa vazia. Esse é mais um tema, minhas irmãs, que nós abordaremos e que faz parte, dos dramas ou das aflições da vida social. Como a sociedade em que nós vivemos está corrompida pelo pecado, ela é uma sociedade injusta. O meio em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, é um meio injusto. E com isso, acaba se gerando muitas aflições na vida de todos os que nela habitam. Lembramos que na lição de número 4, nós estudamos uma dessas aflições, que tratava sobre a violência no âmbito social. Basta ligar a TV ou rádio, nós vemos a violência tomando conta da sociedade. Na lição de número 5, nós falamos de outro desses problemas, Nós falamos sobre a viuvez, que também é uma figura da exclusão social. E hoje estudaremos a respeito de outro flagelo que está na sociedade desde o seu princípio. Hoje falaremos a respeito da fome, que é a carência de recursos mínimos para a sobrevivência do ser humano. Despensa. Despensa é um local reservado para guardar alimentos ou mantimentos. Toda casa tem uma despensa. Seja um quartinho, seja um armário, ou seja, é um local que nós separamos, um local apropriado para a guarda de alimentos. Quando o homem foi criado, Deus deu o suficiente para que ele pudesse se alimentar e sobreviver. E isso é muito importante. Deus ele criou um ambiente propício, apropriado, para que o homem pudesse viver de maneira adequada, tendo o seu necessário. Conforme nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 9 a 11, nós vemos que ao criar o jardim do Éden e colocar o homem para ali viver, ele deu toda a condição para a sua sobrevivência ou subsistência. Ou seja, ele deu água e comida para que ele pudesse se alimentar. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 9 e 11. Diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim,
e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Então, nós vemos aqui que isto mostra claramente o desejo de Deus, né? Que é que o homem tenha na terra o suficiente para ele sobreviver. Deus sabe que nós precisamos do suficiente para sobreviver. Pois o próprio Jesus diz no Sermão do Monte, diz isso no Sermão do Monte, conforme pode ser lido no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus dizendo aos ouvintes: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos. Então ele é o primeiro a saber qual é a nossa necessidade. No momento em que nos faltar o alimento, lembremos, e isso é importante, que o primeiro a saber o que nós precisamos é Deus. Logo, se nós sabemos disso, nós não podemos nos revoltar contra Deus, nem duvidar dele, jamais. Porque, como a Bíblia diz, ele providencia o necessário para o nosso sustento. Glórias a Deus. Após o homem ter pecado, minhas irmãs, este fato trouxe uma consequência que está registrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde nós percebemos que a partir de então, o trabalho do homem passou a ser necessário para a sua sobrevivência. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, até então, o que nós vemos aqui? Que o homem, ele trabalhava também, porém o trabalho realizado não era necessário para a sua sobrevivência. E como já dissemos, com o pecado, o trabalho se fez necessário para que ele pudesse continuar vivendo sobre a terra. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Deus colocou o homem no Éden para cuidar, para lavrar da terra. Mas deu a ele o necessário. A partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, ele teve que lutar, que batalhar para que pudesse obter o seu sustento. Nós precisamos ajudar, e isso também é importante, nós aprendemos nesta lição. Nós precisamos ajudar emergencialmente os necessitados, para que eles consigam se reerguer e também dar condições para que eles sejam inseridos novamente no mercado de trabalho, a fim de que consigam seu próprio sustento para sobreviver. Além da necessidade do trabalho para a sobrevivência, o pecado trouxe também um outro problema que está dentro desse contexto, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: E a Adão disse, Deus falando, porquanto destes ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que aconteceu também com o pecado? A natureza que até então contribuía para que o homem sobrevivesse, passou a ser um obstáculo para a sua sobrevivência. Ou seja, a natureza ela deixou de ser totalmente favorável ao homem. E este, a partir de então, teve que lutar contra ela
para obter a sua subsistência ou para sobreviver. Deus sabe que precisamos comer e beber. Também sabe que precisamos do suficiente para a nossa sobrevivência. Mas para isso, após a entrada do pecado na vida do homem, nós temos agora que trabalhar e lutar contra a natureza. Vejam que a preocupação de Deus para com o homem é tamanha que após ele pecar, após eles pecarem, foi o Senhor que fez a primeira vestimenta para Adão e Eva. É o que está lá em Gênesis capítulo 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então Deus, minhas irmãs, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. Foi Ele que nos fez, Ele que nos criou. Ele sabe que nós precisamos comer, beber e também sabe que nós precisamos de vestimenta. Porém, além disto, temos também que enfrentar o pecado. Por quê? Porque o egoísmo e a ganância que moram no coração do homem sem Deus são os grandes responsáveis pela fome, pelas despensas vazias em muitos lares. São dois problemas que ocorrem na vida do ser humano quando não teme a Deus: a ganância, o egoísmo, e eu incluiria aí também a avareza. Nós não podemos nos esquecer jamais que Deus continua sendo fiel. Pois assim como Ele dava o necessário para Adão e Eva lá no Éden, Ele continua dando o necessário para nós sobrevivermos. Porém, a má administração da terra, a má administração das coisas, a má administração da natureza faz com que muitas pessoas continuem passando fome. Vocês sabiam que o Brasil produz 7 vezes mais do que ele precisa? E aí fica a pergunta: e por que nós temos muitos brasileiros que ainda morrem de fome neste país? A resposta está no que eu acabei de dizer. É a má administração. É o desperdício do alimento, a distribuição do alimento que é feito de maneira errada, sendo que mais ou menos 30% do que o Brasil produz é desperdiçado, é jogado no lixo. Nós concluímos então que as pessoas passam fome porque o homem não faz a distribuição correta da produção. Ou seja, a culpa não é de Deus pela fome. E pela desnutrição também, que é outro problema seríssimo da falta de alimento. A culpa é nossa. A culpa é do ser humano. Esta é a maior prova de que as despensas de muitos estão vazias, por culpa do próprio homem e não de Deus. Deus dá chuva, Deus dá sol, Deus deu solo para ser trabalhado, para que se produzam alimentos para todos. Porém, devido ao egoísmo, à ganância e à avareza do homem, aproximadamente 40% da produção mundial de alimentos vai parar na lata do lixo. E quanto a nós, desperdiçamos alimentos ao invés de ajudar o próximo? Muitas vezes, minhas irmãs, compramos alimentos desnecessariamente. Compramos mais do que precisamos, mais do que necessitamos. Guardamos, estocamos, deixamos lá até vencer o prazo. E depois jogamos na lata do lixo. E o pão? Às vezes compramos muito mais pão do que precisamos. Não usamos, o pão endurece, jogamos na lata do lixo. Às vezes enchemos as nossas despesas, as nossas despensas desnecessariamente. E com isso deixamos muitos produtos estragarem por causa do prazo de validade.
Por isso fica aqui uma lição e um alerta para nós. Compremos somente o necessário. Outra coisa importante também, coloquemos no nosso prato somente aquilo que vamos comer. Quanta comida é jogada no lixo! Uma vez eu fui a um restaurante e eu fiquei observando os pratos que sobram depois que as pessoas se alimentam. Quanto desperdício! Quanta comida que vai parar na lata do lixo, ao invés de poder alimentar essas pessoas que passam fome. Por isso eu reafirmo, a fome não vem de Deus, mas da má administração daquilo que Deus deu ao homem. Nós administramos mal aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Somos péssimos administradores. Agora, diante da fome, o que nós devemos fazer? A diferença entre o justo e o ímpio não é que o justo nunca passará fome. Isso não está na Bíblia. A diferença é que o justo, quando passa fome, ele reage de uma forma diferente do ímpio. E procura de alguma maneira mudar a situação através do seu esforço. Ele não fica parado se lamentando, mas procura fazer a sua parte para mudar o quadro em que ele se encontra. Lembre-se que aquilo que é possível para nós, Deus não fará. Deus fará aquilo que é impossível para nós fazermos. No capítulo 26 do livro de Gênesis, nós vemos que diante da situação de fome na terra, Isaac ouviu a voz de Deus, permanecendo onde ele estava, e Deus lhe abençoou, honrando a fé do seu servo. Está lá no versículo 12 de Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26, 12 diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus abençoava Isaac, mas veja bem, Isaac foi fazer a sua parte. O fundamental é isso, minhas irmãs, que façamos a nossa parte, porque certamente Deus nos honrará a seu tempo. Deus abençoa aqueles que observam a sua palavra. Isso é importante também nós guardarmos e termos em mente. E numa situação de desemprego, ainda que não consigamos o emprego, de alguma maneira, Ele cuidará da nossa subsistência. Diante disso, é importante salientar que em momentos de fome, em momentos de privações, devemos primeiro buscar a orientação de Deus através da oração. Oração é uma arma poderosíssima que Deus nos deu para nos comunicarmos com Ele e assim agirmos conforme a sua vontade. Segundo lugar, procurar fazer o que nos cabe, aquilo que é possível fazermos. Né? Mandemos currículos, ou seja, buscar uma colocação no mercado de trabalho. E Deus, a seu tempo, nos ajudará. Deuteronômio capítulo 8, versículos 3 e 4, tiramos uma grande lição a esse respeito, fazendo menção de quando Israel peregrinou no deserto. Deuteronômio 8, 3 e 4. Diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Às vezes, minhas irmãs, passamos certas situações, certas privações difíceis na vida.
a fim de que lembremos que somos apenas homens, mas Ele é Deus. Isso para lembrarmos que não somos nós que ganhamos o nosso dinheiro e também o nosso pão, mas é Ele que, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos providencia e nos dá o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Glórias a Deus. Isso demonstra a nossa total dependência de Deus. Às vezes a despensa fica vazia, sim, para que nós aprendamos a confiar nele e não em nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for pela misericórdia de Deus, minhas irmãs, nós não conseguimos nem nos levantar das nossas camas pela manhã. Israel, ele não plantava no deserto, porque ele peregrinava. E, consequentemente, também não colhia. O solo era totalmente infértil. Mas nunca passou fome nos 40 anos em que eles ficaram lá. Nunca. Porque o Senhor lhes enviava o maná todas as manhãs durante esses 40 anos de peregrinação no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é mais uma prova de que Deus ele providencia aquilo que nos é necessário para a nossa subsistência. Outro fato importante que temos que salientar é que para termos uma vida de sustento, ou com o sustento necessário, precisamos buscar intimidade com Deus. Para conseguirem o maná diário, as pessoas tinham que se levantar bem cedinho, pois do contrário ficariam sem o alimento do dia. E isso nos ensina que o sustento de Deus não dispensa o trabalho. Mais uma vez, eu lembro, eles tinham que fazer aquilo que cabia a eles. Eles tinham que fazer o que era possível para eles fazerem: levantar cedo e colher o maná. Ou seja, para conseguirmos o necessário, temos que fazer a nossa parte, até porque Deus, ele não é nosso empregado, ele é nosso Senhor. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. E quanto a isso, a Bíblia nos deixa como exemplo uma passagem que está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, que fala sobre o exemplo da formiga, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Capítulo 6, versículo 6 do livro de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Nosso Deus, ele multiplica os nossos recursos. Outra lição que nós tiramos daqui. Assim como fez com os poucos recursos que a viúva de Sarepta possuía. Ou seja, não faltou farinha e azeite na casa dela até que chovesse sobre a terra. Jesus, ele também multiplicou pães e peixes em 2 oportunidades para alimentar muitas pessoas. Nosso Deus é o Deus da providência, minhas irmãs, e também o Deus da multiplicação. Glórias a Deus. E Ele pode multiplicar os nossos recursos e suprir todas as nossas necessidades, ainda que esses recursos sejam pequenos ou escassos. Ele transforma o pouco em muito. Diante disso, eu digo:
Não desprezemos jamais o pouco que temos, porque é através deste pouco que a multiplicação acontecerá. Essa é mais uma lição importante. Ou seja, o pouco ele só vai ser transformado em muito se colocarmos na mão de Deus. Mais uma lição que podemos extrair disso é que devemos também compartilhar o que temos com o próximo. Porque não ocorre o milagre da multiplicação se não houver divisão também. Lembremos que Jesus, nos milagres da multiplicação, ele começou compartilhando poucos pães e peixes que eles tinham para que o milagre então ocorresse. Veja como é que funciona a matemática de Deus. Ou seja, para multiplicar, nós temos que dividir primeiro. Jesus ele pegou o pouco que tinha e dividiu. E a partir do momento que ele começou a dividir aquele pouco, a multiplicação começou a ocorrer. Essa é a matemática de Deus, minhas irmãs. É uma matemática que ninguém consegue explicar. Divida para que a multiplicação aconteça. Retenha e ela não acontecerá. Isso se chama compartilhamento e é algo que agrada a Deus. Compartilhemos o que nós temos, seja muito, seja pouco, e Deus multiplicará. Glória a Deus. A viúva de Sarepta, ela creu na palavra do homem de Deus e ofereceu o primeiro e o único bolo que ela tinha, porque ela não tinha mais nada. Só que o homem de Deus disse para ela: faça um bolo e ofereça primeiro a mim. E olha a situação difícil, hein? Tem que ter muita fé, porque ela só tinha aquilo. Mas ela ouviu a voz do homem de Deus e deu o primeiro pedaço, ou o primeiro bolo, melhor dizendo, para ele. E o milagre aconteceu. Essa passagem está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 e 15. Ela tinha o suficiente para fazer só um bolo, mas ela confiou em Deus. Uma coisa importante também que nós extraímos dessa passagem: é preciso ter fé para que o milagre aconteça. A última coisa que nós gostaríamos de comentar sobre a multiplicação é que ela é incompatível com o desperdício. A multiplicação não ocorre onde houver desperdício. Nós lembramos que numa das multiplicações sobrou pão. E eles recolheram o que sobrou. Se não me engano, acho que está lá em Mateus capítulo 14, versículo 20. Diz assim: todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Eles não jogaram fora, não. Eles guardaram aquilo que sobrou. Mateus capítulo 14, versículo 20. Está aqui um exemplo de que Deus não aprova o desperdício. Já concluindo esta lição, é bom que entendamos que teremos sempre o necessário, minhas irmãs, desde que sigamos a palavra de Deus. Ou seja, primeiro, não devemos desprezar o pouco, jamais. Porque é através do pouco que o milagre acontece. O exemplo que eu dei há pouco está dentro desse contexto da viúva de Sarepta. Foi através daquele pouco que ela tinha que o milagre aconteceu. Segundo, devemos seguir a orientação de Deus. Terceiro, não podemos jamais dispensar o trabalho. Olha a passagem que eu li ali da formiga. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Quarto, melhor dizendo, nós temos que confiar no Senhor.
E outra lição importante, quinto e último, nós temos que quinta observação que eu faço. Nós não podemos murmurar diante das dificuldades que sobrevenham. Jamais. Jamais. Agindo desta maneira, nunca faltará o necessário para nós sobrevivermos. Desta forma, minhas irmãs, o pão de cada dia nunca nos faltará. O Salmo 37, versículo 16 diz: vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Nós temos que aprender a ganhar o necessário. E quando mesmo o necessário vem a faltar, não podemos jamais nos desesperar. Este salmo foi escrito por Davi, um homem, como bem sabemos, passou por várias privações em sua vida, antes de ser rei e mesmo quando era rei. Ele escreveu essas passagens com conhecimento de causa, porque foi um homem que sabia o que era passar privações. Sabia o que era passar necessidade. Mas ele diz que nós devemos confiar em Deus. Olhe que eu vou ler aqui para vocês o que está escrito nos versículos 23 a 25 deste salmo. Salmo 37, versículos 23 e 25. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Glórias a Deus. Ele não disse que nunca viu o justo passar privações, mas ele diz que nunca viu o justo desamparado, ou seja, ele nunca viu um justo ser abandonado. Deus não nos desampara jamais, Deus não nos abandona jamais. E se permanecermos fiéis, firmes com Deus, no momento certo, Ele nos levantará. E assim eu concluo mais esta lição e agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.